Olá, bem-vindos de volta. O vídeo de hoje vai ser sobre cabelo, né? Foi um vídeo que foi uma solicitação, né, de um aluno meu e também agora de um espectador aí do meu canal do YouTube, o Ranieri. Me pediu, falou, poxa, eu tô tendo dificuldade de desenhar cabelo, então farei um vídeo, né, nesse tópico, e eu falei, claro. Então, estou atendendo agora ao pedido do Ranieri de fazer um vídeo sobre cabelo. Bom, primeira coisa, como que a gente desenha cabelo, né? Umas considerações iniciais que são muito importantes. Uma delas é o seguinte: às vezes desenhar o cabelo, dependendo do cabelo, pode ser até mais demorado do que o próprio desenho, vamos dizer assim, das feições do rosto, né? Porque o cabelo, às vezes, ele pode ser muito complexo e ter detalhes muito intrincados, né? Agora, qual que é, em geral, o conceito de cabelo, né? Como que vocês devem desenhar o cabelo? Pelo menos a melhor forma que eu acho. Porque, novamente, né? Técnicas, cada artista tem suas, coisas são inovadas. Então, lembre-se que as técnicas são assim, a gente aprende a técnica e depois a gente aprende a desaprender as técnicas e inventar as nossas próprias técnicas. Lembra que técnica é sempre uma ferramenta. Então, talvez vocês vão encontrar outros professores de arte dando outro tipo de instrução. O que eu estou dando aqui, eu sigo muito e aconselho até a acompanharem o canal do Proco, porque o que eu estou fazendo aqui é muito essa levada mesmo. Vou mostrar aqui, eu tenho algumas referências que eu tô abrindo na internet. Essa daqui, por exemplo, eu estou com uma referência dessa na internet ali. Mas vamos lá. Então, eu peguei aqui, fiz um desenho, por exemplo, de como que pode ficar, de repente, o aspecto do cabelo. Então, primeira coisa, o cabelo é uma estrutura, como outra qualquer. Na verdade, você tem que enxergar desenhar o cabelo da mesma forma que você enxerga desenhar o rosto, né? Tem formas, tem volume, tem estrutura, tem, no caso, textura também. Né? Tem sombra e luz, tá certo? Então, o cabelo tem tudo o que qualquer outra parte do corpo tem. Agora, o problema do cabelo é que a gente, em geral, você trata o cabelo fio a fio. E isso eu não aconselho muito tratar ele a fio, né? Eu acho loucura tentar desenhar cabelo fio a fio. Então, o que você tem que fazer é olhar para as estruturas do cabelo, ou seja, as formas. Né? Volta tudo aquilo que eu venho dizendo nas minhas aulas. Tá vendo como que as coisas vão fazendo sentido conforme você vai aprendendo cada vez mais. Né? Então, se você for ver, ó, isso daqui, a gente vai trabalhar o cabelo em mechas. Né? Então, você vai ter várias mechas de cabelo, por exemplo. Eu tenho essa mecha aqui, ó, grandona. Depois eu tenho essa outra mecha aqui. Aí eu tenho essa outra mecha aqui. Aí eu tenho uma pequena mecha aqui, fininha. Outra do lado. Tá vendo? Então, o que vai acontecendo? Isso aqui também, ó, é uma mecha de cabelo. Aqui tem uma outra mecha. Cada mecha dessa está adquirindo uma forma, né? São formas bem... como é que eu vou dizer? São formas bem abstratas, tá certo? Mas estão aqui, são formas, né? E a outra coisa importante do cabelo é fazer isso aqui que eu estou fazendo, é desenhar com ritmo, tá? Ou seja, mesmo que às vezes não seja exatamente a forma que você está vendo no cabelo, não se preocupe com isso, mas se preocupe com esse ritmo, com essa fluidez das linhas, como que a sua linha tá? Ainda mais no cabelo desse daqui, né?
O bonito desse cabelo é exatamente essas linhas. E para arte, esse tipo de linha chama muita atenção. É muito importante a qualidade da sua linha na sua arte. Tá? Ela que, vamos dizer assim, a linha ajuda a expressar as emoções, tá certo? Do seu desenho. Bom, então, olha só, aqui eu tenho quase como se fosse, né? Vamos dizer assim, um rosto. Pode até colocar aqui. Para não ficar só o cabelo, né? Tá vendo? Então aqui você tem, por exemplo, um cabelo todo esvoaçante, né? Cheio de curvas e tudo. Às vezes pode ser um cabelo mais liso, pode ser um cabelo encaracolado, pode ser cabelo... Enfim, pode ser cabelo pichain, pode ser um cabelo mais... como é que eu vou dizer? Crespo, né? Pode ser um cabelo mais liso. Tudo isso vai mudar bastante, né? Em geral, o que acontece é o seguinte: quando você vai ter cabelo mais liso, você vai ter brilhos mais aparentes. E o cabelo crespo já não tem mais tanto brilho. Aí o cabelo crespo você vai ter que trabalhar muito mais a questão da textura, né, do cabelo. Mas é loucura trabalhar fio a fio, sempre lembra disso, tá? Então a gente vai dar a ideia dos fios trabalhando a textura, né? Então vamos lá. Então a gente já viu que a questão do cabelo é que ele tem uma estrutura. A outra é que ele tem volume. Então, por exemplo, antes talvez de você sair trabalhando as mechas e fazendo detalhe, talvez seja mais importante você definir onde que estão as suas sombras. E aí você vai definir isso como se fosse uma estrutura, vamos dizer assim, rígida, né? Não fossem fios. Então, por exemplo, aqui tem uma sombra, aqui tem outra. Eu vou fazer mais ou menos a sombra que eu estou vendo ali na imagem. Então você vai fazer o que? Você vai só seguir as principais sombras e também as regiões de luz. Então, por exemplo, aqui dá para ver que é mais fraco e aí a sombra vai... Aqui, aliás, a sombra aqui é mais forte, para cá vai... Então você vai tratar o cabelo simplesmente como uma estrutura. Agora, fica mais fácil fazer isso aqui que eu estou fazendo, né? Então, já que ele é uma estrutura, mas a gente sabe que ele tem um certo movimento. Então, por exemplo, se aqui tá a sombra, ele vai acompanhar essa forma aqui, né? Então, o primeiro passo talvez seja esse: trabalhar o cabelo como uma estrutura e encontrar os seus volumes, ou seja, onde que tem sombra, onde que tem luz. Pode fazer inteiro assim, ó, cheio. Tá? É o que, por exemplo, muitos quadrinhos fazem, né? Dependendo do estilo do cabelo, também tem isso, né? Você pegar um cabelo, por exemplo, que você vê em desenho animado, talvez você não vai ver o detalhe dos fios, né? Se você pegar um desenho, por exemplo, da Disney, às vezes não tem o detalhe do fio, né? Às vezes o cabelo é só uma estrutura, vamos dizer, ele tem assim... Não sei se isso aqui vai... Por exemplo, um mangá, alguma coisa assim. Às vezes o cabelo pode ser só isso aqui, ó. Tá vendo? E aí você fazer ele por inteiro, né? Tem desenho que só faz isso daqui. Então é a mesma pegada. E você vai colorir ele por inteiro, não vai fazer tanto detalhamento. Então, dependendo do estilo que você estiver desenhando o cabelo, também vai mudar bastante. Aqui a gente está focado mais no estilo mais realista mesmo, tá? Então, ó, então eu estou fazendo o que aqui? Estou fazendo os volumes. Mas nota que eu vou tentar fazer o que? Vou tentar acompanhar essa estrutura. No desenho adiante aqui que eu vou mostrar para vocês,
eu vou mostrar como fazer isso. E aqui, gente, eu estou acompanhando uma referência, tá? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui onde que estão as sombras e as luzes dessa mecha aqui. Vou mostrar rapidamente aqui no computador onde que eu estou pegando essa imagem. Eu peguei na internet mesmo. É alguém que fez um desenho, deixa eu mostrar aqui. Então é esse desenho que eu estou acompanhando, tá certo? Então olhem lá como que tem as sombras e as luzes. E aí eu estou acompanhando, fazendo aqui no papel, né? Acompanhando onde que eu estou enxergando os principais, vamos dizer assim, locais de sombra e de luz. Como assim locais de sombra e de luz? Né? Eu estou aqui, obviamente, marcando só a sombra, né? Mas eu vou também marcar o que? Os brilhos. Qualquer dúvida, volta lá na parte de sombreamento, na parte de fundamentos, de como que funciona a teoria de sombra e luz. Para caso você esteja com dúvida, né? Mas a terminador, alguns dos termos eu vou estar usando aqui nesse vídeo. Então, se você tiver dúvida em relação aos termos, olha para vídeos anteriores para tirar suas dúvidas. Então, o que eu vou mostrar aqui? Eu estou mostrando as regiões de sombra, mas no cabelo, principalmente um cabelo assim, muito liso, o que vai acontecer? Eu vou ter também algumas regiões de brilho. Então é interessante você marcar essas regiões de brilho. Não precisa desenhar elas exatamente, você marca a região. Então, por exemplo, eu estou vendo um brilho aqui, vai ter um brilho aqui, vai ter um brilho aqui, vai ter um brilho aqui nessa região. E quando a gente vai marcar a região de brilho, o interessante é você marcar bem levinho assim, né? Em geral, toda mecha vai ter uma região de sombra intensa, de meio tom, que é o tom cinza, e de brilho. A base é essa. Depois, no final, a gente vai dar o efeito de fio a fio. Ou seja, no final que a gente trabalha a textura. Aqui eu não trabalhei nada de textura, estou trabalhando apenas os volumes, né? Então, trabalhei as sombras principais, aí agora aqui eu posso fazer, vamos dizer, um cinza bem clarinho. Estou trabalhando em três tons, né? Eu tenho a sombra, preto, que seria esse preto aqui, que eu nem fiz ele total preto. Meu meio tom, que é o cinza, e meu brilho, que seria branco. Porque até regiões que estão batendo luz, uma região que esteja batendo luz não significa que ela esteja sempre brilhando, ou seja, que seja sempre branco, né? O branco mesmo é só uma região, é a região do brilho, né? As outras regiões você tem, vamos dizer, uma certa um certo valor por causa do própria tonalidade, tá? Até o cabelo loiro, ele não é branco, né? Ele é loiro. Então ele vai ter uma tonalidade, tá certo? Então aqui, por exemplo, ó, essa região aqui, tá vendo? É uma região onde vai ter mais brilho. Até por quê? É como se fosse uma folha de papel, né? Imagina que, como se fosse essa folha de papel aqui, né? Isso daqui, imagina como se fosse uma mecha, né? Então a mecha faz curvas. O que acontece numa região assim, ó, de curva? Igual aqui, ó, tô mostrando aqui no papel, né? Não sei se dá para ver exatamente, mas aqui você vai estar, você tem aqui a sombra, aqui, ó, você tem uma região de brilho, tá vendo? E mesmo que a folha de papel seja branca, tem uma região que fica brilhosa, que fica mais claro do que essa outra região assim. Se deixar mais assim, o brilho fica mais intenso, tá certo? Então, essa regiãozinha mais altinha aqui, ó, dessa mecha,
obviamente, aqui que vai estar o brilho. Aqui está a sombra, aqui a sombra termina, então a sombra termina mais ou menos por aqui, e para cá já vem o brilho. Então depois eu vou trabalhar uma dessas mechas só, não vai dar tempo de fazer todo o cabelo, porque demanda às vezes muito tempo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou demonstrar aqui o trabalho com uma mecha só. Então eu já preparei esse desenho e mostrei aqui o que seria uma mecha. Isso daqui pode ser qualquer uma dessas daqui. Tá? Eu inventei uma aqui nesse caso. Mas vocês veem que é uma estrutura muito parecida com isso aqui. Isso aqui é muito parecido com essa forma de cá. Só que essa aqui é mais magrinha, essa tá mais, eu fiz mais gordinha só para facilitar. Tá certo? Então, o que que acontece? Esquece que isso é uma mecha, esquece que isso é cabelo no momento. Isso é apenas uma forma. E essa forma, o que está acontecendo? Ela está iluminada. Então, a iluminação está vindo nessa direção. O que que isso gerou? Isso gerou uma região de sombra. Então, aqui você vai ter uma sombra própria. Certo? E uma região de luz iluminada. Né? Aqui você tem aquilo que eu resolvi chamar, porque eu não sei se esse nome é adequado, é uma tradução, vamos dizer assim, livre que eu faço do inglês, mas os americanos chamam isso aqui de terminator, né? Ou seja, o terminador. Então o terminador é o quê? É a região um pouquinho mais escura na região da sombra, né? Essa outra região aqui, o que que acontece? Existe luz refletida, né? Então é um pouco do efeito da contraluz que a gente fala, né? Que nada mais é do que luz refletida. Tá certo? Vou colocar aqui em cima, luz refletida. Agora, na luz refletida, na região iluminada, né? Toda essa metade aqui, ó, superior dessa mecha, o que que acontece? Não está tão escuro quanto essa parte aqui. Né? Ou seja, aí aqui vem um detalhe muito importante e vocês vão ter que prestar atenção no que eu vou dizer agora. Talvez vocês vão ter que parar o vídeo e raciocinar em cima do que eu vou fazer que é dá um certo nó mental. Você tem a região de sombra e a região de luz. Na região de sombra, o valor, vamos dizer assim, mais claro na sombra, então eu estou até escrevendo, o valor mais claro na sombra tem que ser mais escuro, olha bem, que o valor mais escuro da luz. Ah, caramba, então vamos dizer isso novamente. O valor mais claro na sombra tem que ser mais escuro que o valor mais escuro da luz. Ou seja, se eu tenho, vamos dizer, se eu fiz aqui que minha sombra é isso aqui, ó, é esse valor aqui, esse tom de cinza, vamos isolar ele aqui. É esse tom de cinza aqui. Na região da luz, eu não posso ter sombra tão escura quanto isso daqui. Tem que ser, na região da luz, a sombra mais escura tem que ser mais clara do que isso daqui. É isso que essa frase quer dizer. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. É meio um nó cerebral. Então vou repetir. O valor mais claro na sombra tem que ser mais escuro que o valor mais escuro da luz. Ou seja, o que está na sombra tem que ser mais escuro do que o que está na luz. A base é essa. É sempre assim, tá? Então, isso é muito importante. Agora, cuidado com isso,
Porque às vezes pode ter numa região, mesmo iluminada, regiões muito escuras. Mas aí às vezes é por causa da cor do objeto. Por exemplo, se um objeto for escuro, for preto, cabelo preto, por exemplo, às vezes a região preta do cabelo é tão escura quanto na sombra, não vai ter diferença. Entendeu? Mas se tiver na sombra, aquela região tem que ser mais escura. É isso que a teoria diz, tá certo? Bom, agora então que a gente entendeu que uma mecha nada mais é do que uma forma, é como se fosse uma forma, ela tem volume, tem tudo isso, então você vai tratar ela como se fosse uma, vamos dizer, um, um, um objeto tridimensional, né? Agora a gente vai ter que fazer o quê? Nessa mecha, o que a gente vai ter que fazer vai ser trabalhar a textura, tá certo? Então, vou refazer aqui. E aqui é o trabalho que vocês vão ter no cabelo. Agora lembra, aqui eu estou mostrando só com uma mecha, né? Então, num cabelo assim, você vai ter que fazer basicamente esse mesmo trabalho em todas as regiões desse cabelo aqui, tá? Ah, e outra coisa, muitas vezes, esqueci de falar aqui, muitas vezes o que vai acontecer aqui quando você estiver trabalhando um cabelo assim? Começa trabalhando, por exemplo, eu enxerguei essa mecha grandona. Só que essa mecha, o que ela vai acontecer? Ela vai se subdividir em outras pequenas mechas. Então ela vai fazer isso aqui. Essa daqui vai ter uma outra pequena mecha para cá. Agora, muitas vezes não dá para você ver a mecha por completo. Tipo, não dá para você ver que ela vai ligar aqui. Não precisa, tá? As mechas internas, né, dessa mecha grandona, não precisam tá assim, tá? Então você pode pegar uma mecha principal e depois fazer o quê? Subdividir ela nas suas outras, vamos dizer assim, mechas, tá certo? Então, aí vocês podem fazer isso daqui. E essas outras mechas, às vezes elas podem ser fechadas, às vezes não precisam ser fechadas, tá certo? Bom, então vamos voltar para cá. Então aqui eu também vou fazer vou indicar algumas mechas secundárias. Pode fazer isso mais no início, pode fazer isso mais no final do desenho. Não tem problema, né? A ordem nunca vai alterar nada. Então aqui o que eu vou fazer? Aqui eu vou definir, ó, aquela minha região, primeiro, de sombra. E aí eu vou definir igual tá ali também. Então, ó, vou até, como eu sei que essa região aqui é de sombra, vou só jogar uma sombra, tá vendo? Ah, puxa, mas não é mais adequado ir fazendo assim, ó, de acordo com a forma? Tudo bem, pode, mas você viu que não vai fazer. Isso, não, na verdade, é mais fácil de trabalhar, mas não vai impedir que o seu desenho saia bom se você resolver, principalmente nesse momento inicial, simplesmente fazer o sombreamento natural. Então, ó, essa região aqui que vai ser de sombra, espero que esteja dando para ver. Às vezes eu tenho que conferir aqui a câmera aqui para ver se eu estou filmando direitinho, se não está fora de... Então, ó, já estou deixando aqui o que? Estou deixando as regiões, tá vendo? Mais ou menos de brilho, sem preencher, certo? Então, o primeiro passo é esse. E aqui, o desenho está só no início. Então, bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu já vou começar, ó, já peguei a estrutura, vou começar a trabalhar agora já um pouquinho mais a questão da textura, tá vendo?
Uma coisa de cabelo também, que é muito importante, é não deixar nada ficar muito simétrico. A outra coisa que vocês vão ver é que às vezes, por exemplo, mesmo que seja uma região de sombra, uma região de luz, tem umas regiões de mais sombra que vão invadir a região de luz. Vão ter umas regiões de mais luz que vão invadir a região de sombra, tá? E é isso que torna, vamos dizer assim, desenhar o cabelo um pouco um desafio. Tá? Então lembra de ter bastante paciência na hora de desenhar o cabelo. A outra coisa é isso aqui também, é muito importante. Manter um certo ritmo. Então aqui eu já estou começando a trabalhar um pouco a textura. Ou seja, não há maneira certa de fazer isso daqui não, mas eu estou aqui fazendo o quê? Primeiro eu estou tirando um pouquinho da simetria. Tá tudo muito simétrico, então estou fazendo aqui ó, uns fios pretos entrarem aqui. Aqui vai ficar uma região mais branca. Vou fazer um fio mais intenso aqui também. Né? Outra coisa, eu tenho uma referência, gente, tá? Lembra sempre disso, de desenhar com uma referência, não ficar inventando moda de querer inventar as coisas de cabeça, principalmente se você está no início. Tá? Então aqui, o que eu estou fazendo? Estou já trabalhando um pouquinho, e aí eu estou fazendo algumas regiões mais escuras invadir a região de sombra, e também estou colocando algumas regiões um pouquinho mais claras que eu quero na região de luz. Eu acho que é isso que faz o cabelo, o desenho do cabelo ficar tão interessante. Né? Esse jogo de contrastes e o trabalho da textura. Vocês veem que eu estou aqui também rodando, né, bastante o meu papel. Para quê? Para adaptar, né, para eu poder fazer esses movimentos, ó, mais, igual eu falei, mais rítmicos. Né? Deixa esse movimento mais natural. Tá? E eu não sei quanto tempo que eu vou conseguir trabalhar esse cabelo aqui. Mas às vezes demanda muito tempo, porque tem que ter paciência, porque as variações às vezes são muito pequenas e grandes. Tá vendo como ficou uma certa região um pouquinho mais clara do que essa daqui? Aqui, ó, também está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Tá vendo? Essa daqui, ó, são os traços incompletos. Você vê que não tem que o fio a fio nunca tem que acompanhar a região inteira. É o nosso olho que faz esse movimento. Então, por exemplo, eu estou vindo com os fios aqui, aí eu venho depois com eles aqui. Aí depois no meio, às vezes eu faço ó, um ou outro trançar, mas não sempre. Né? E estou tentando manter as regiões de brilho, tá vendo? Preservadas. Então eu sempre venho, ó, eu parto sempre das regiões, vamos dizer, que estão com cinza, para preservar aquela parte ali, ó, que eu quero que fique com brilho. Muita gente às vezes vem, por exemplo, com uma borrachinha, corta, pega uma borracha assim, peraí, por exemplo assim, corta bem fininho e faz alguns fios. Pode vir até às vezes com uma tinta branca também, se for o caso de pintura. Bom. Então, e a outra coisa, vem como é que eu fui trabalhando as tonalidades. Então eu trabalhei um cinza bem escuro,
Deixei os brancos e tenho os cinzas intermediários. E agora, mais pro finalzinho, é onde eu vou jogar os pretos mais intensos. Isso eu vou fazer mais no final. Tá? Então tem que ser tudo meio calibrado. Agora, não, mas professor, eu acho que vai ser mais fácil se eu começar logo com esses pretos intensos. Ok, tudo bem. Eu prefiro ir fazendo devagarinho. Já vi muitos outros artistas fazendo de outra maneira. Então nota que aqui, ó, ficou mais escuro para cá. Aqui eu já estou fazendo daqui mais escuro para lá. E aqui eu vou fazer uma regiãozinha mais escura. Olha lá como é que ficaram alguns fiozinhos iluminados no meio daqueles fios. Escuros, tá vendo? Agora, a gente tenta seguir mais ou menos o mesmo fluxo, ou seja, é como se eu fosse seguindo aqui a mesma ideia das mechas, né? Mesma coisa. E aqui, como essa região vai estar mais escondida, vamos dizer assim, uma maneira muito útil de se fazer um bom degradê é isso daqui. Deixar o próprio movimento do lápis fazer o degradê. Como que é esse movimento? É esse aqui, ó. Onde o que acontece? Eu coloco meu lápis com muita força e dou uma puxada. Tá vendo? Essa região fica mais escura, de lá fica mais clara. Olha como que no finalzinho, ó, da ideia de pelo, tá vendo? Aí é com essas puxadas do lápis assim. E aqui agora eu vou só controlando a tonalidade. Aqui eu vou atravessar com fio um pouquinho mais escuro. E às vezes é interessante isso, fazer as regiões de brilho serem atravessadas por alguns fios. Isso vai demandar prática, gente, tá? Isso não é... Aqui eu vou dar uma enfatizadinha aqui. Bom, eu acho que aqui deu para dar uma ideia, né, de como que vocês depois vão trabalhar, né, essas mechas, tá vendo? Então aqui, ó, deu até a ideia, ó. Tá vendo? Uma certa, deu até uma, de como se estivesse, vamos dizer, torcendo, né, não só fazendo a curva, mas também está torcendo o cabelo, ó. Tá? Então vocês podem treinar isso aqui bastante.
né? Pode, às vezes, o meu conselho seja que talvez trabalhe só mechas assim, de procurar fazer uma mecha convincente, né? De ficar parecido, assim, vamos dizer assim, com cabelo, pelo menos, né? Você olhar e falar assim, poxa, isso aqui me deu a sensação de que é cabelo, né? Antes de partir realmente para um desenho, vamos dizer, mais complexo, tá? A outra coisa às vezes você não está conseguindo ainda fazer um acabamento super cuidadoso, realista dessa textura de cabelo, né? Mas isso às vezes não compromete o seu cabelo, o desenho, né? Se vocês consultarem o livro do Andrew Loomis, por exemplo, vocês vão ver que o Andrew Loomis trabalha cabelo muito assim, através de volumes, né? Deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo, onde ele não trabalha tanto, vamos dizer, o detalhamento das mechas, né? Já outros vão trabalhar as mechas com muito detalhe. Eu vou procurar mostrar alguns casos aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui uma amostra do Loomis, só para vocês terem uma noção. Vou pegar aqui um desenho, pronto. Então vou mostrar aqui esse desenho que é bem o exemplo que eu mostrei. Deixa eu colocar aqui na internet. Eu vou entrar aqui no Pinterest. Então vou mostrar alguns exemplos aqui. Depois em outros vídeos vou procurar ver se eu consigo trabalhar um pouquinho e mostrar uma parte mais prática disso. Mas aqui, ó. Então, por exemplo, tem esse desenho ali, ó, se vocês podem ver o desenho do Loomis, é bem aquilo que eu havia explicado, né? Então vocês veem, ó, regiões de sombra, regiões de brilho, meio tom. E vocês veem como que ele, com alguns pequenos tracinhos, ele trabalhou os fios. Você não vê fio nenhum aqui nessas regiões. É só um pouquinho de efeito que faz com que você entenda aquilo como se fossem fios. Mas ele está trabalhando o quê? Apenas os volumes do cabelo, né? Se pegar outros, deixa eu ver, igual esse daqui também, ó, vocês podem dar uma olhada que ele também não trabalhou tanto a questão do fio a fio. Ele pegou o que? Mais para que sentido que aquele cabelo tá e fez alguns fios, tá vendo? Mas em geral o que acontece? Ó, volume muito escuro, aqui já tem mais luz, e as regiões de brilho, tá vendo? Então é isso que mais define o cabelo. E como se fosse aqui, ó, o terminador. Então você vê que essa região aqui é um pouquinho mais escura do que a de cá. É o terminador. Volta aqui nessa parte aqui. Vamos voltar aqui pro meu desenho. Volta aqui nesse negócio aqui, ó. Tá vendo? Onde você tem o terminador aqui. Só que ali ele trabalhou como? Ele trabalhou uma coisa muito mais assim. Vamos ver se eu faço um outro aqui rapidinho. Vou ver quanto tempo de vídeo que ainda tem. Tem mais alguns minutinhos aqui. Então, por exemplo, a maneira com que o Loomis trabalha é menos detalhada. Ele vai pegar aqui uma mecha dessa e vai fazer a sombra principal. Você vai trabalhar como se fosse um objeto, lembra? Isso aqui não é cabelo, isso é um objeto 3D, tridimensional, certo? E o Loomis vai fazer o que? Ele vai vir, ó, e vai trabalhar com muito menos. Não é que ele vai trabalhar com pouco, com falta de capricho, não. Só que ele não vai fazer
é um pouco menos caprichado do que o outro, vamos dizer. É menos detalhado. Então ele vai jogar aqui. Vai atravessar assim. Então ele vai fazer uma coisa mais assim. Não vai dar tempo aqui tanto de eu fazer um desenho decente aqui. O vídeo já está... Meu limite, tempo de limite já está acabando. Então depois eu vou tentar fazer um outro desenho. Vou até pegar de repente um desses do Lumes mesmo e tentar fazer o trabalho do cabelo dele aqui. E depois um outro um pouco mais detalhado para tentar ilustrar isso daqui. Tá certo? Então, espero que tenha servido bem de como trabalhar cabelo. Lembra, cabelo às vezes dá mais trabalho do que desenhar o próprio rosto, tá bom? Muitas vezes vai ser a região mais trabalhosa do seu desenho, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem lá seu like. Se gostaram mais ainda, aproveita e me dá uma força aí e compartilhe meu vídeo, porque isso aí já me ajuda bastante. Tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.